Só agora então vamos falar da ponte de Wheatstone. Então, a medição direta da resistência elétrica é feita normalmente com a utilização de um ohmímetro ou um megômetro para valores muito elevados de R. Indiretamente, ela pode ser feita com o auxílio de um voltímetro e de um amperímetro e a posterior aplicação da lei de Ohm. Outra forma muito usada para se efetuar diretamente a medição de resistência elétrica é a utilização do equipamento chamado ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone significa 4 resistores, um resistor pode ser variável, R2, e entre os terminais B e D tem um galvanômetro. Um galvanômetro é um dispositivo mecânico que funciona à base eletromagnético para detectar pequenas correntes. Então, como é que a gente consegue saber a medição, por exemplo, ou calcular uma resistência que a gente não conhece, por exemplo, calcular a resistência R1? A gente coloca esse galvanômetro na posição de equilíbrio. Isto é, a corrente que passa entre ele tem que ser zero. Para isso você vai ajustando o R2 até uma posição que o ponteiro do galvanômetro não indica nenhuma corrente. Então aí você vai conseguir achar uma equação para resolver e encontrar R1, né? Então vamos mostrar aqui a dedução de como que a gente faz isso, né? Então a gente vai considerar que R1 é resistência a ser medida, a gente não conhece essa resistência, a gente quer calcular. Reostato é conhecido, R2, né, que varia. R3 e R4 são resistências conhecidas. Então, para se efetuar a medida, então ajusta esse R2 de modo que o galvanômetro não acuse corrente. Como eu falei, é um dispositivo para medir pequenas correntes. Nessa situação, a ponte está em equilíbrio, significa que os pontos E e D estão submetidos ao mesmo potencial. Aqui, se a corrente é zero, B e o D estão no mesmo potencial, então B vai ser igual a D, o potencial desses pontos aqui, né? Não vai circular corrente aqui, então o que a gente vai ter? A queda de tensão entre os pontos VA menos VB vai ser igual a VA menos VD. Por quê? Porque o A não muda, né? O potencial que está relacionando esse resistor R4. O R1 é a mesma coisa. Mas como o B vai ser igual a D, então VA menos VB vai ser igual a VA menos VD. Então é isso que ele está falando aqui. VA menos VB vai ser igual a VA menos VD. E VB menos VC vai ser igual a VD menos VC. Mesma coisa aqui. Tá vendo? Nós temos uma corrente 1, uma corrente 2, e os potenciais nesses pontos serão iguais, né? Então a corrente 1, que passa por R1, passa também por R2. E a corrente 2, que passa por R4, passa também por R3. Então agora a gente pode deduzir a lei de Ohm, tá vendo? Então VA menos VB, vamos olhar aqui, quer ver? Eu vou diminuir um pouquinho. Ó, VA menos VD vai ser R1 e 1. E VA menos VD vai ser R4 e 2. R4 e 2. E VB menos VC vai ser R2 e 1. E VD menos VC vai ser R3 e 2, tá vendo? Aí a gente pode igualar as equações, porque VA menos VB é igual a VA menos VD. Então a gente vai ter que R1 e 1 vai ser igual a R4 e 2. E VB menos VC vai ser igual a VD menos VC. Então eu posso igualar essas duas quedas de tensões. Então R2 e 1 vai ser igual a R3 e 2. Ora, se eu tenho essas igualdades, dividindo as relações acima, membro a membro, por exemplo, dividindo esse por esse, vai ter R1 dividido por R2, corta I1. I1 por I1 dá 1, né? E é igual a R4 dividido por R3, já que I2 por I2 dá 1, né? Dividir membro a membro, R1 sobre R2 é igual a R4 sobre R3. Parece até uma regrinha de 3, né? Então, a resistência R1, fazendo essas multiplicações aqui, vai ser R2 vezes R4 dividido por R3. Assim eu encontro o valor de R1. É lógico que o R2 vai estar numa posição de equilíbrio aí, né? Não pode estar passando corrente no galvanômetro, né? Então, o produto das resistências opostas são iguais. O que são essas resistências opostas? As resistências aqui, né? Então, R1 vezes R3, que é o seu oposto, é igual a R2 vezes R4, as resistências opostas entre si, né? Não influi diretamente no funcionamento da ponte, a fonte de tensão e a resistência R que formam o seu circuito de alimentação. Isso aqui não interfere o valor da ponte, porque o que interfere é você ajustar o valor de R2 e conseguir o equilíbrio da corrente aqui. Então não importa o que vai entrar na ponte aqui de resistência, de série ou a tensão. O que importa é a configuração da ponte e você conseguir colocá-la em equilíbrio, através do resistência variável. Tem também uma ponte de Wheatstone muito empregada, que é a ponte de fio, que é um elemento em forma de fio, mas que tem uma resistência ômica.
Nesse tipo de ponte, os resistores R3 e R4 são substituídos por um fio homogêneo de seção transversal constante e de coeficiente térmico baixo, sobre o qual se apoia um cursor deslizante, tá vendo? Um cursor deslizante ligado ao galvanômetro. Então é um fio que você pode variar o comprimento desse fio aqui, né, e sobrar parte do comprimento para um lado e parte do outro. Aí a posição de equilíbrio é uma posição onde vai ter um comprimento L4 para um dos lados, que é o oposto ao R2, e um comprimento L3 para o outro lado, que é o oposto ao R1. O fio é o mesmo, eu só vou seccionar, entre aspas, né, com o galvanômetro em um determinado ponto. Então a resistência fixa R2 é denominada resistência de comparação. As relações entre as resistências são obtidas através da relação da ponte Wheatstone, R1 vezes R3 igual a R2 vezes R4. Aí a gente pode calcular o comprimento que você quer colocar o galvanômetro, né? Para isso você usa aquela segunda lei de Ohm, ou seja, que o R3 aqui vai ser ρ L3 sobre S. Ora, a seção do fio é constante, o fio é do mesmo material, né? Nos dois casos. Então a gente pode cancelar ρ com ρ e pode cancelar a área, que é a mesma desse fio aqui. O que muda é o comprimento aonde o galvanômetro está ligado, né? Então, R1 vai ser igual a R2, L4, que é o comprimento desse ponto aqui, desse fio, do ponto até onde está o ponto comum do galvanômetro, e do ponto comum ao galvanômetro até esse pedaço vai ser o comprimento L3. Da mesma forma, essa ponte não é influenciada aí pela resistência e pela queda de tensão. Ela tem um funcionamento muito parecido com a outra. A diferença agora é que você pode, em vez de calcular o resistor, você pode calcular o comprimento do fio, onde o galvanômetro vai se posicionar aí para se tornar essa ponte em equilíbrio. Então agora vamos fazer um exemplo. Determine o valor da resistência Rx na ponte abaixo para que o galvanômetro indique zero, né? Então indique zero. Então, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. A ponte, pessoal, são 4 resistores, né? Então aqui a gente já tem um, que é comum ao G, temos o outro comum ao G, mas aqui a gente tem 2, tá vendo? Entre esses 2 pontos temos 2 resistores. Então esses resistores aqui, ó, o 2 e o Rx, estão em série. E o 7 e o 2 também estão em série. Então, para que esteja em equilíbrio, essa resistência vezes a sua resistência oposta, que é a de 9, 3 vezes 9, tem que ser igual a 4 mais 2 vezes Rx. Tá vendo? A resistência imposta. Essa aqui for R1, essa é R3, essa é R2 e essa vai ser o Rx. Essa toda aqui vai ser R4. Então, quer dizer, 3 vezes a sua oposta, que é 2 mais 7, ou 7 mais 2, que é essa resistência em série toda aqui, vai ser igual ao 4 vezes Rx mais 2. Isso para que a ponte esteja em equilíbrio. Então vale essa relação aqui dos produtos das resistências opostas. Então 2 mais 7 dá 9. Então 9 vezes 3, 27, né? 27 vai ser igual a 8 mais 4R. Então 27 menos 8 vai ser igual a 4R. 27 menos 8 dá 19, então Rx vai ser 19 dividido por 4, que é 4,75 ohms. Então toda vez que falar que a corrente indica zero ou está na posição equilíbrio, porque não passa corrente aqui e a queda de tensão nesses dois pontos são iguais, você pode usar a relação das resistências opostas, né? O produto das duas resistências opostas são iguais. No segundo exemplo, ele pede determina qual é o valor para qual devemos ajustar o rheostat R2 para que a ponte da figura abaixo fique equilibrada. Então ele já deu o valor dos 3 resistores, ele quer saber qual o valor de R2 para não passar corrente aqui, para que o galvanômetro não indique nada, né? Indique corrente zero. Então é pegar o produto das resistências opostas. R2 vezes R4 é igual a R1 vezes R3. Ora, então R2 vai ser o quê? R1 vezes R3 dividido por R4, que vai ser R1 é 2,8 vezes 4,7 dividido por 1,4. Né? Aí já está tudo em quiloohm, então quando você faz essa operação, você vai achar que vai dar 9,4 quiloohms o valor da resistência R2, ok?